Antes da gente pensar na lógica desse texto propriamente dito, é interessante a gente entender a lógica do livro. O capítulo 1 que a gente estudou a semana passada é uma introdução à carta ou ao texto do livro de Apocalipse. Em tese, ele é uma carta escrita para as igrejas da Ásia, como a gente viu no capítulo 1. Lá no capítulo 1, além do endereçamento da carta, ou seja, para quem João escreve o texto de Apocalipse, tem o remetente da carta. Portanto, é uma carta às igrejas cristãs da época, representadas pelas 7 igrejas da Ásia Menor, com um remetente. O remetente, o próprio Deus, na pessoa de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa referência de remetente da carta demonstra o teor da carta e o peso dessa carta. Ou seja, não é uma carta propriamente de uma referência profética só ou de uma instrução para o povo, mas é uma carta pessoal de Deus para o seu povo, através do profeta João, para apresentar quem é o Cristo. Portanto, ela é a revelação de Cristo, da parte do Pai e do Espírito e do próprio Cristo, encaminhada aos cristãos da época, aos cristãos do período de João. E, na realidade, a toda a cristandade em todos os tempos. O desenho dessa carta se faz em 2 dimensões. Uma dimensão que é descritiva das questões do Cristo e uma questão que é profética, que referencia o Cristo na história e o Cristo atuando ao longo do tempo em toda a história humana no plano da redenção. Portanto, é uma carta especial, uma carta distinta das demais cartas que a Bíblia tem. De todos os livros da Bíblia, talvez o mais distinto de todos eles seja o livro de Apocalipse, seja pelo seu próprio texto, a forma textual, a maneira de apresentar os símbolos, seja pelo conteúdo dele. O livro de Apocalipse, de fato, é um resumo de toda a história do plano da redenção, de toda a história bíblica, por conseguinte, em todas as suas fases, no que diz respeito ao embate do mal contra o bem e do bem contra o mal. O livro de Apocalipse também é aquele que descreve a resolução de todos os problemas desse embate, desse conflito entre o bem e o mal. E a partir do capítulo 2, a gente entra propriamente no conteúdo do livro. O capítulo 1 é uma introdução, o capítulo 2 para frente é o conteúdo em si do livro. Capítulo 2 e 3 estão conectados, é uma história só. É uma referência de cartas às 7 igrejas, mensagens específicas às 7 igrejas da Ásia. E aqui começa a parte mais complexa do livro. Até então, é o capítulo 1, é uma parte simples de compreensão. Do capítulo 2 em diante, a gente vai depender de referências, ou da história, ou do próprio texto bíblico, para conseguir compreender o que esses textos querem dizer. Eu vou adiantar, até por conta de ficar mais fácil a leitura depois, a referência do que é o capítulo 2 e 3. O capítulo 2 e 3 eles descrevem todas as fases da história do cristianismo, desde o primeiro século, ou seja, a origem do cristianismo, lá no período apostólico, até o fim da história humana, no último período da história, que é chamado na Bíblia de o tempo do fim, ou o fim dos tempos. Então, essas 7 igrejas descritas aqui, na realidade são 7 pedaços de tempo, 7 repartições de tempo da história do cristianismo, do primeiro século ao último século da história cristã. Coisas curiosas do texto. O texto vai referenciar características dessas cidades onde essas igrejas estão. Então não foram igrejas pegas ao esmo, pegas no vazio. São igrejas existentes para a época, mas que têm características importantes que são comparadas aos períodos históricos que cada uma dessas fases do cristianismo passou. Então, quando eu olho para a igreja de Esmirna, ou para a igreja de Éfeso, ou para a igreja de Laodiceia, esse simbolismo usado pelas igrejas da época não é só um simbolismo aleatório. Tem características nessas cidades que ilustram o que está acontecendo naquela fase da história, naquele período da história. Então, isso tudo tem a ver com o contexto histórico do livro. A interpretação profética do livro de Apocalipse carece de uma compreensão um pouco mais ampla da Bíblia, se a gente quisesse aprofundar e descer até as minúcias do texto. Eu não vou descer tanto ao texto, a gente vai passar mais itens gerais do livro, senão a gente fica aqui o resto do ano estudando o livro de Apocalipse. Mas pelo menos para a gente ter uma visão geral, alguns pontos principais é o que eu vou estar buscando ou resgatando desse texto. É legal fazer isso, mas fazer em espiral, não fazer tudo de uma vez. Você esgota um capítulo, mas não avança no
passar uma visão geral, depois aprofunda os itens que forem pertinentes, aquilo que o pessoal quiser aprofundar. Pelo menos a gente não fica fazendo exegese do texto assim, tão rigorosamente a ponto de ficar perdendo um tempão em cima do texto só aqui. Se o livro de Apocalipse for estudar de verdade, para cada capítulo desse aqui vai um mês fácil. Se quiser estudar todos os detalhes e tudo que vai ali dentro, um mês é tranquilo para a gente varrer um capítulo. Não acho que seja prudente. Quando terminar o último capítulo, a gente já não lembra mais o que estudou no primeiro. Então, eu acho mais legal passar uma visão mais rápida, não tão superficial, mas uma visão mais rápida do texto para a gente compreender o texto inteiro. Então vamos lá, dar uma olhadinha na estrutura desse texto aí para a gente compreender algumas coisas a respeito da forma. Se vocês repararam a leitura aqui, deu branco, né? Faltou uma aula, já deu branco então. Ariadne pontua no texto. O texto tem uma estrutura, tem uma sequência. Se você olhar, todos os demais textos das 7 cartas têm uma estrutura semelhante a essa. Como é que abriu o texto? Qual é a primeira frase do texto? Ao anjo. Oi? Da igreja. Ao anjo da igreja tal. Então, essa estrutura, ao anjo de. Lembra que o texto do capítulo 1, da introdução, começou descrevendo que haviam 7 estrelas, 7 candeeiros, e aí a descrição do que significava cada um. Um eram os anjos, os outros eram as igrejas, os anjos que falavam às igrejas e as próprias igrejas. Então essa referência, apareceu lá? Essa referência que vai ter aí na estrutura das cartas, de quem escreve para quem, de quem fala para quem, vai se repetir em todas elas. Então todas as cartas vão começar com essa mesma abordagem. Então voltando um pouquinho aqui. Então quando a gente olha para o Novo Testamento, a referência primária do Novo Testamento se dá através de cartas. Quase todos os livros do Novo Testamento, exceto os Evangelhos, são cartas direcionadas a alguém, com um remetente e um endereçado. O livro de Apocalipse não é diferente, são cartas. É uma carta escrita a 7 igrejas e aqui a gente tem 7 mensagens a essas 7 igrejas dentro da carta maior, dentro da carta principal. A gente entende o livro de Apocalipse como um livro profético, um livro inspirado, dentro dos conceitos aí do cânon. Não vou entrar no mérito disso, não é o caso agora, até porque não há dúvida sobre a questão da canonicidade dos textos bíblicos. Se houver, a gente oportunamente discute sobre isso. O que há de comum nas cartas, que eu vinha falando? Então elas começam com uma referência. Então, se olhar aí, havia outras igrejas, mas essas não foram as escolhidas, então não são escolhidas aleatoriamente, tem um significado em cada igreja dessa. A mensagem específica para ser transmitida através dessas igrejas se faz nítida quando a gente compreende a história por trás do texto. As igrejas estão na Ásia Menor, há uma região específica que abrange essas igrejas. Hoje a gente chama de Turquia, essa região, que é a Ásia Menor. As 7 eram ali por perto? Sim, as 7 são na Turquia. Se quiser visitar as 7 igrejas, viaja para a Turquia, você faz o percurso inteiro nessa historinha das cartas aqui do texto de João. Essa referência que tem aqui é uma referência recorrente no livro de Apocalipse. Então a gente vai ter no livro de Apocalipse não só 7 igrejas, mas 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Então essa recorrência do número 7 no livro de Apocalipse também tem um sentido simbólico importante, desde o fenômeno criação, que está por trás disso. Há um confronto no livro de Apocalipse entre 2 números, o 6 e o 7, onde o 6 simboliza todo o modelo antagônico a Deus e o 7 todo o modelo favorável a Deus. O 6 toda a falsidade, o 7 toda a perfeição. Então esse símbolo é recorrente aqui, como é recorrente em outros textos da Bíblia. Jesus usava muito dessa simbologia, principalmente em relativo à questão do 7, usou isso numa referência de perfeição na apresentação do perdão, que a gente discutiu no estudo da semana passada. Então, esse símbolo é recorrente aqui no Apocalipse, a gente vai vê-lo várias vezes, essa simbologia do 7. É simbólico, mas as 7 pragas são 7 pragas, não é literal. Sim, o número de referência aqui, ele tem uma representação que é literal, por exemplo, são 7 períodos da história, 7 referências, mas o 7 em si, a referência ao 7,
é uma atribuição à perfeição, que vem desde a criação, os 7 dias da criação, até a referência última do embate do conflito, que é o 7º dia, que a gente vai ver lá em Apocalipse 13, por exemplo. Então, essa referência do 7 tem essa dupla aplicação. Ele tem um lado metafórico, a perfeição, um outro lado que é específico, que é a referência temporal. 7 períodos, 7 dias, assim por diante. De novo, foi revelado o livro de Apocalipse às 7 igrejas, a gente já viu no capítulo 1, não preciso listar de novo. Quando a gente olha especificamente para as igrejas, então para os períodos históricos e para as igrejas escolhidas, aqui aparece uma referência importante para a gente olhar. Primeiro, quando a gente olha a igreja de Éfeso, ela é um período histórico, portanto, eu vou buscar na história do cristianismo qual é a referência desse período histórico e que aspectos daquele período são importantes relatados nessa carta. Então, no caso da igreja de Éfeso, ela é a época dos grandes apóstolos, a época do período inicial do cristianismo e da doutrina pura. A gente vai ver isso quando analisar o texto propriamente da carta de Éfeso. A de Esmirna, por sua vez, é a igreja do período da perseguição, segundo, terceiro século do cristianismo, quando há o apogeu da perseguição do Império Romano contra os cristãos e o martírio dos cristãos, até a paz que surge com Constantino em 313, que abre uma outra igreja. Por exemplo, se a gente pegasse lá na frente, a quinta igreja, a igreja de Filadélfia, a gente vai ter uma referência aqui na era do reavivamento, ou período do reavivamento do cristianismo. A sexta igreja, desculpa, período do reavivamento do cristianismo. O que há de comparações específicas nas cartas, no formato, na estrutura delas? Então, por exemplo, algumas declarações aí na leitura da carta. A primeira, a carta é dirigida a um anjo e esse anjo diz à igreja aquilo que tem que dizer, leva a mensagem. Quando eu olho a estrutura da carta em si, a gente sempre tem uma referência nessas cartas. Conheço as tuas obras, estou prestando atenção naquilo que está acontecendo. Ou seja, o remetente da carta que apresenta a mensagem ao anjo que leva a mensagem como portador à igreja, esse remetente é descrito em todas as cartas com símbolos diferentes. Quando você olha as cartas com detalhe, você vai perceber que o remetente é sempre Jesus falando. A carta que você leu, que foi a inicial, a primeira carta que é de Éfeso, começa a descrição de que jeito? Leia lá a carta. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Então, quem é que está dizendo ao anjo que ele tem que mandar como mensagem? Quem é que é o, de fato, o remetente da carta? Aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Se eu volto ao capítulo 1, eu descubro quem ele é. O Cristo ou o terceiro dos remetentes. Tem 3 remetentes na carta. O primeiro é aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Depois vem aquele que é os 7 candeiros ou os 7 espíritos. E depois vem aquele que é a fiel testemunha. E aí esse que é a fiel testemunha tem uma descrição enorme no capítulo 1. Os seus pés como latão, como bronze polido, seu rosto brilha, seu cabelo é branco como a neve ou a lã. Então, as referências que a gente vai tendo ali na descrição do capítulo 1, cada uma delas vai ser retomada em cada uma das 7 cartas. Então, para cada carta, o símbolo de Cristo escolhido tem a ver com aquele período. Então, não é à toa o símbolo, também não é pego aleatoriamente. A característica de Jesus, que é retirada do capítulo 1 para a introdução de cada uma das cartas, tem a ver com o que está acontecendo naquela fase da história. Então, se eu lembro, por exemplo, do caso da igreja aqui, que é a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso representa o primeiro período da história. E, portanto, a referência que é trazida aqui na igreja de Éfeso, de Cristo, pega lá o último verso, os últimos 2 versos da carta. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Continua. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tanto a promessa quanto a abertura da carta tem a ver com esse período. Quem são as pessoas desse período? Prioritariamente os apóstolos e os primeiros grandes pregadores do cristianismo. A esses é prometido o quê? Comer do fruto da árvore da vida. E o Cristo que é apresentado a eles é apresentado de que forma?
Aquele que tem o quê? As 7 estrelas, nesse verso? No primeiro verso, que foi o que você viu. As 7 estrelas na mão direita. As 7 estrelas na mão direita. Qual é a advertência que aparece? Percebe que todas as cartas têm uma referência. Então ele tem lá uma percepção, uma introdução, depois uma percepção, o que está sendo observado, depois tem uma promessa, que é a que você leu, no caso desse texto específico, comer do fruto da árvore da vida, e uma referência aqui que se repete em todos eles. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito? Aquele que estava na introdução do texto. Lembra que o texto tem 3 remetentes: o Pai, o Filho e o Espírito. Os que atuam com o ser humano, quem são? O Filho, e com a ascensão de Cristo, o Espírito. Quando Jesus vai, fica em seu lugar o Consolador. Portanto, quem é que adverte todas as igrejas do que vai acontecer? O Espírito Santo, que está presente em todas elas. Portanto, as cartas terminam com essa mesma referência. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Que é aquele que está com elas todo o tempo até a consumação dos séculos. Então, essa referência também aparece aí repetida nos textos. Quando a gente vai para cada carta, aí a gente tem as especificidades do modelo, as referências, as igrejas são essas aí. Então, as 7 igrejas listadas, ele pega o Filadélfia, Éfeso, Esmirna, Sardes e Tiatira, são as igrejas da Ásia Menor, ou da atual Turquia, para quem essas cartas foram dadas. Então, no caso de Éfeso, vamos para a referência, então, começar a análise desse texto. Então, é a era da pureza apostólica, ou o início do cristianismo, primeiro século, onde você não tem adulteração, não tem doutrinas falsas implementadas, não tem nada de adulteração no modelo, porque os apóstolos estão vivos e presentes dentro do contexto de pregação do Evangelho. A despeito de que vários deles foram morrendo, mártires do primeiro período de perseguições romanas, ainda tinha apóstolos vivos até o final do primeiro século. João estava lá. No caso específico aqui, quem está escrevendo o Apocalipse é João. Apesar de os outros terem morrido ao longo do tempo, João permaneceu vivo até o último bloco. Portanto, até a morte de João, a gente tinha garantia absoluta da fidelidade doutrinal, da fidelidade de pregação, das abordagens do modelo cristão. Portanto, esse é o período que envolve a igreja de Éfeso. Coisas curiosas da igreja de Éfeso, na realidade da cidade de Éfeso, que é tida aqui como a primeira igreja. Então, primeira referência interessante, o paganismo em Éfeso é muito forte. O modelo pagão grego em Éfeso é bastante forte. É em Éfeso que a gente tem a referência primária da crença deusa Diana, que é a deusa da fertilidade. Então, vocês imaginam o que corria atrás das estruturas ritualísticas num lugar onde a deusa da fertilidade era o centro da adoração. Então, as orgias, os modelos que aconteciam naquela região são bastante evidentes em Éfeso. Curiosamente, no meio de toda essa confusão, a doutrina cristã permanece pura. Ela permanece intacta, permanece sem grandes problemas. Por quê? Os que defendem a doutrina cristã nesse período são pessoas que conviveram com Cristo e vieram do primeiro bloco de pregação e expansão. Portanto, tem uma resistência bastante presente, bastante forte dentro desse contexto, dentro desse período. A igreja cristã dessa região é fundada por Áquila e Priscila, depois sustentada por Paulo e Apolo, na contribuição da expansão de pregação, de fidelidade e doutrina. Essa história a gente encontra no livro de Atos, se quiser depois olhar com descrição, ela tem lá as referências do período da implantação do Evangelho em Éfeso. Para entender um pouquinho quem são eles, se quisesse entender o contexto da igreja cristã de Éfeso, era legal olhar o livro de Efésios, também uma leitura secundária. Dá para entender quais eram as preocupações de Paulo com essa igreja, com esse lugar, com essa região. Não é isso que interessa ao texto de Apocalipse, porque o texto de Apocalipse não está focando a igreja cristã de Éfeso, mas o período ao qual Éfeso representa, e o contexto de Éfeso para esse período. Então, primeiro século, época dos apóstolos, evangelho puro, tempo de grande crescimento e pregação, e na época estimava-se na região de Éfeso alguma coisa em torno, os cristãos na região de Éfeso e ao redor disso, em torno de 6 milhões de cristãos. Então não é pouca gente desse período. O texto de Éfeso fala a respeito dos nicolaítas. Então agora
começa as coisas que se sabe a respeito de Éfeso e as coisas que se tem como contraposição ao período de Éfeso. Então vamos reler o texto aí, agora a gente vai parando os blocos. A partir do verso 2 e diante. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Essa primeira referência tem a ver com aquilo que eu descrevi. Eles viviam dentro de um contexto de paganismo, dentro de um contexto de expansão do modelo pagão, até por conta da força romana e greco-romana. A despeito disso, eles contrapunham tudo isso com a fidelidade de doutrina. Por isso, o elogio que a carta recebe, que a igreja recebe. É uma referência presente no texto de Éfeso. O que mais tem aí? E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Continua. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta para as tuas primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar a teu candeeiro, caso não te arrependas. Ok. Então, voltando aqui, qual é a preocupação com essa igreja? Conforme o tempo foi passando, ou seja, passou a primeira fase da expansão do cristianismo, o que começa a acontecer? Vão tombando os apóstolos, vão morrendo algumas pessoas dos apóstolos, o que vai ocorrendo com a pregação? As pessoas vão arrefecendo os ânimos na expansão da pregação. E não só isso, a própria estabilidade do cristianismo, por causa do seu crescimento, dá ao povo uma tranquilidade de que o cristianismo já é grande demais. Já é presente em quase todas as regiões da época. O resultado disso, baixa a guarda. Baixou a guarda, perde esse afã, essa preocupação de expansão inicial. O resultado é que quando você baixa a guarda, você começa a sofrer o impacto daquilo que é a falsidade. Um dos grupos mais fortes dessa época, nesses modelos de falsidade, que atingiu o cristianismo do primeiro, segundo e terceiro século de maneira bem marcante, é o grupo nicolaíta. Quem são eles? Então, se você pegar as inscrições históricas, tem um aqui que é de Irineu, os nicolaítas se diziam cristãos, mas se consideravam não ser pecado adultério, eram idólatras, ou seja, eles eram cristãos, mas aceitavam modelos de prática comuns no mundo em que o cristianismo se expandiu, no mundo greco-romano. Então, adultério, essas questões que diziam respeito à fidelidade, etc., para eles eram secundárias. Isso tem a ver com uma série de outras questões, inclusive questões de base da forma de se acreditar ao ser humano, de se entender como o ser humano é. Parte da herança do dualismo grego era vigente nesse grupo nicolaíta e em alguns outros grupos também, desses que combatiam o radicalismo cristão da época, por crer que o ser humano, por ser dual ou ter uma referência dual, o que se cometesse de pecado na carne não afetava o espírito, desde que o espírito tivesse voltado para Deus. Então, esses modelos impactavam as crenças cristãs da época. Desde os dias anteriores ao cristianismo, lá da época platônica, antes de Cristo, até a influência disso nos modelos cristãos desse período, você já começava a perceber aplicações de mistura entre o modelo grego e o modelo cristão, presentes em grupos dessa natureza. Para esses grupos, Jesus libertava-os da desobediência de alguns dos mandamentos, já começa a aparecer as discussões sobre a graça barata do modelo da salvação. Paulo combateu isso aqui frontalmente em diversas igrejas. Se a gente lê a carta aos Coríntios, isso fica bastante evidente. Se lê a carta aos Colossenses, também é bastante evidente isso. Essa forma de Paulo resgatar a fidelidade, o matrimônio, a postura cristã, essas coisas que diziam respeito, entre aspas, para a época, ao radicalismo exacerbado do cristianismo. Paulo defendia essas questões de maneira bastante enfática contra grupos dessa natureza. Então, quando eles começam a perder esse afã, esse afinco à expansão do Evangelho, é natural que o modelo a fazer frente ao desenho cristão. E aí você começa a ter vertentes de aplicação fora do padrão. Então, elogio da carta, conheço as tuas obras, as provas não foram suficientes para pagar o cristianismo, a reprovação, abandono do primeiro amor. Então, esse elogio e reprovação também estão presentes nas cartas seguintes, não em todas. Há cartas que não têm reprovações.
A gente não encontra reprovações em algumas cartas que a gente vai ver aí para frente. A recompensa, que é o final que ela leu: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que vencer dar-lhe de comer do fruto da árvore da vida. Há uma coisa interessante, que na repreensão dessa carta tem uma advertência do que vai acontecer. Se vocês não se arrependerem, o que eu vou retirar de vocês? O candeeiro. O que era o candeeiro? Qual era o simbolismo atrás do castiçal e do candeeiro? O Espírito Santo. Quem recebeu o dom do Espírito Santo? A igreja do primeiro século, Pentecostes. Se eles não refizerem o foco, não realinharem com o primeiro amor, aquele poder que eles receberam de maneira enfática no primeiro século será retirado deles. Aquela estrutura que eles tinham disponível sai do grupo deles e passa adiante o modelo de uma nova fase da história. E de fato foi o que aconteceu. A partir do segundo século há uma transição de modelos, há um novo período histórico, uma nova igreja, uma nova advertência, uma nova referência, descrevendo o que ocorreu com o cristianismo a partir de então, que é a igreja de Esmirna. O próximo bloco aí. Posso fazer duas questões aqui? Por que você disse que a referência do primeiro amor é a questão da pregação? O primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando você recebe o Evangelho pela primeira vez, qual é a coisa natural? Uma prática cristalizada e profunda, e você não aguenta ficar sem falar para ninguém aquilo que você recebeu. Essa é a característica da igreja do primeiro século. Cada um que recebia a mensagem transmitia aos outros. Essa expansão crescente do cristianismo, pensa que você tinha não mais do que 40 ou 50 pessoas ali por volta do ano 31. Você vai aqui para frente, perto do ano 70, e você já tem 6 milhões. Entendeu o que é o primeiro amor? Esse é o desenho. Só que isso estagnou. A partir desse período, há uma estabilização no modelo e você não tem mais aquela expansão como havia antes. As pessoas recebiam, praticavam o cristianismo e ficava aquele negócio igrejeiro, voltado para dentro e não do lado de fora. Esse é o desenho que começa a se formar no fim do período apostólico. Parte disso por causa das mortes dos mártires. Os grandes apóstolos iam morrendo e eles que puxavam esse carro na expansão. Os seus discípulos já não eram tão enfáticos assim, dependiam desse cutucão, desse ânimo. Eles foram diminuindo essa estrutura e com isso diminui a prática. E outra coisa, aqui no verso 6, diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, é o mesmo que apareceu no elogio. Lembra? Qual era o elogio? Eles não deixavam a falsidade entrar. Porém, com a perda do primeiro amor, qual era o risco? Isso ia começar a acontecer. Então, o que ele evidencia? Olha, até agora, a doutrina dos nicolaítas e a falsidade, os que se dizem apóstolos e não são, não contaminaram o modelo. Mas se continuar desse jeito, o que vai acontecer? Vai entrar. Principalmente, se entrar, quem sai? O Espírito. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se entra a falsidade, o que aconteceu com essa obra? Ela foi anulada. Eles têm que ver com esses que vinham aqui com falsas doutrinas, Sim. geral, os nicolaítas, Exatamente. Uma delas é a graça barata. Jesus perdoa os pecados, tem parte da lei que não precisa mais ser guardada. Mas são esses citados aqui anteriormente? Exatamente. Vamos lá. Igreja de Esmirna. Vou mostrar só mais um pouco. Vamos ver? Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que estás para sofrer. Escutai, já lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então, vamos lá. Pedaços. Igreja de Esmirna,
ao norte da igreja de Éfeso, Enseada do Maregeu, é uma cidade próspera, tem um mercado bastante próspero ali, inclusive foi maior em determinadas épocas da história do que o próprio mercado de Éfeso, que já era grande. O nome Esmirna, especificamente, nessa palavra Esmir, que deriva do nome da cidade de Esmirna, tem a mesma referência da cidade atual. Portanto, você consegue encontrar essa referência presente até hoje, assim como Éfeso é presente até hoje, como terceira cidade maior da Turquia. O Império Romano desencadeou ali perseguições grandiosas contra cristãos, principalmente no segundo e terceiro século, que é o período que abrange essa segunda igreja, ou seja, é o apogeu das perseguições e dos martírios, na época das perseguições romanas. Isso vai do ano... Oi? O que é apogeu? O ápice, o topo, a parte maior. Representa o período aí entre o ano 100 e o ano 313. 313 lembra a conversão de Constantino, promulgação do Edito de Milão e encerramento das perseguições. Então, durante esses 2 séculos, a igreja cristã passou por um período de bastante conflito, sendo mortos por todos os lados da região romana cristãos das maneiras mais horrendas possíveis, né? Desde as arenas do próprio Coliseu até estruturas mesmo de aprisionamento, decapitação, queimas, crucifixões, etc. Qual é o elogio que essa carta tem? Então, primeiro, antes do elogio, vamos olhar para o representante da carta. Quem é que fala e para quem? Como é que introduz a carta de Esmirna? Longe da igreja. Qual é a representação de Jesus que aparece aí? O primeiro e o último. Percebe que isso tem uma conexão com o que está acontecendo ali? Quando você está sendo perseguido, qual é a impressão que você tem quando essa perseguição chega ao extremo que chegou a perseguição do Império Romano? De que a última palavra está com quem? Com o Império. O cristianismo vai ser exterminado da terra. Como é que Cristo aparece para esse grupo? Eu sou o primeiro e o último. Portanto, quem define o que vai de fato acontecer e está no controle de tudo sou eu. Roma não tem a última palavra, eu tenho. Então, e Roma não é a primeira, eu sou. Eu estava lá quando nada existia e eu estarei lá quando tudo terminar. Então, é uma referência interessante para o período que Esmirna referencia. O elogio para essa carta, para essa igreja, conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, porém você é rico. Por que esse elogio? O que está acontecendo com Esmirna? Estão perdendo tudo, indo para a prisão e morrendo. E aí chega o Cristo e diz para eles o quê? Vocês são ricos. Como? Em quê? Vem uma referência. Qual é a reprovação para essa igreja? Essa igreja não tem reprovação. Por que não tem reprovação? Simples. Ou você era cristão de verdade e pagava com a vida, ou desistia e não era cristão. Não tem meio cristão nesse período. Ou é de verdade ou não é. Em meio à perseguição não há meio termo. Não há como ficar em cima do muro. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. Quando as coisas estão tranquilas, você até pode ficar em cima do muro, porque não tem ninguém te acusando, ninguém te perseguindo. Mas quando isso acontece, ou você se define como cristão, ou você desiste de tudo. Portanto, não há reprovação para esse período, para essa igreja. Não cabe reprovação àqueles que estão pagando com a própria vida a escolha de ser cristão e viver o cristianismo de forma completa. Tem uma recompensa. Qual é a recompensa? Que aparece lá. Quem passar por essa igreja não sofrerá o dano da segunda morte, porque a primeira não vai ter como evitar. Então, ao mesmo tempo que é uma promessa, uma recompensa, também é uma constatação do período. Ou seja, não vai ter como evitar as perseguições elas estão aí. Portanto, sejam fiéis. Até que ponto? Até a morte. Quem for fiel até a morte receberá o quê? Uma coroa da vida. Essa é a referência para esse período. Portanto, a apresentação para o grupo de Esmirna é: vocês são vitoriosos,
vocês são fortes, vocês têm a favor de vocês isso que tem como elogio, e mais, está garantido para vocês a ressurreição, está garantido para vocês a vida eterna. Agora, a primeira morte não vai ter como evitar, vocês vão passar por ela, seja por um jeito ou de outro, vão passar por ela. Então essa é a referência que está atrás do texto da igreja de Esmirna, e aí essas promessas que são feitas para eles referenciam a vitória da igreja de Esmirna. Ok? Paramos por aqui, próximo estudo, igreja de perto. Ok? Com relação a Esmirna, não sei, essa não. Pode viajar um pouquinho. Era perseguido, né? Muito, demente, perseguido. Ok. Aí tem essa carta. Como eles tiveram acesso? Porque, vamos no seu nível 11, a perseguição. Como eles tiveram acesso ao quê? A carta, a promessa. Porque é uma carta que João escreveu e envia. A carta não é uma promessa para aquele período. A carta é um texto escrito aberto. Quando é que foi mandada a carta de João? No ano 70. Então aqui atrás. Isso aqui não tinha acontecido ainda, isso ia acontecer bem para frente. Então o livro de Apocalipse foi entregue para 7 igrejas da Ásia Menor, em que época? No ano 70, quando João estava preso em Patmos, escreveu o livro e mandou. É aqui que a gente está vivendo a história do livro de Apocalipse. Agora a história que o livro de Apocalipse conta ia acontecer quando? Para frente. Mas não aconteceu com Oi? eles. Mas aconteceu com eles. Sim. Eles leiam. Mas não aconteceu com isso, aconteceu com todas as igrejas. Lembra, isso aqui é um livro profético. Sim, entendi. Isso é um livro profético. Não é uma carta. Embora ele tenha mandado o livro de Apocalipse para os representantes das 7 igrejas da Ásia, não ficou restrito só aos representantes das 7. Para quem mais foi o livro de Apocalipse? A todas as pessoas que tiveram acesso a todos os livros do Novo Testamento. Ou seja, o cristianismo inteiro. Agora, conforme essas histórias foram acontecendo, essas referências vão aparecendo. Esse livro não é escrito para prevenir quem está lá, vivendo o período. Esse livro é escrito para quem está aqui na frente, olhando para trás e sabendo. Aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Lembra que profecia ela tem um viés, né, na Bíblia, que é ao contrário. Profecia na Bíblia não é uma previsão do futuro. É um olhar para o passado para ter certeza de que o que Deus disse que ia acontecer, ocorreu. Isaías 46. Só olha lá. Então, a profecia não foi dada para a gente adivinhar o que vem pela frente. Foi dada para a gente ter certeza do que aconteceu para trás. E que não aconteceu por acaso. Ou seja, é a certeza de que Deus é Deus, não há outro. De que Ele sabe o fim desde o princípio. E de que as suas promessas são verdadeiras e fiéis. Sempre se cumpre aquilo que Ele decide, aquilo que Ele quer. Então, profecia é para isso. É para eu ter certeza e confiança de que, independente do que aconteça no período que eu estou vivendo, tem alguém controlando a história em todos os períodos. Alguém acompanhando o seu povo em todas as épocas. Por isso está a profecia. Hoje a gente olha para trás e olha essas promessas, elas são descritivas do que ocorreu naquele grupo. Mas elas não têm uma referência específica para aquele grupo. Embora quem leu naquela época poderia compreender o que estava passando. Mas não era essa a ênfase da carta.